A mansão Albuquerque era um monumento de mármore branco e ambição fria, um palácio erguido sobre a promessa de felicidade conjugal que, para Clara, nunca se concretizou. Ela tinha 17 anos, mas parecia carregar o peso de 70, e seus dias eram definidos não pelos livros da escola, mas pelo cheiro azedo de alvejante e o brilho implacável do piso encerado. Clara não era filha da casa. Ela era a sombra útil que passava despercebida, a figura silenciosa que emergia da cozinha antes do sol nascer e se recolhia no minúsculo quarto de empregada, no sótão, muito depois de todos estarem dormindo. Sua madrasta, Sílvia, era a arquitetura da sua miséria. Sílvia era uma mulher de linhas duras e gostos caros, cujo sorriso só alcançava os olhos quando estava diante de fotógrafos ou de seu próprio reflexo. Ela havia chegado à vida de Roberto, pai de Clara, quando a menina tinha apenas 4 anos e a mãe biológica havia falecido em circunstâncias que Clara, por mais que tentasse, não conseguia se lembrar. Apenas um vago aroma de jasmim e uma voz suave que desaparecia sobre o peso da realidade. Desde o primeiro dia, Sílvia estabeleceu a nova ordem. O luto de Roberto seria preenchido com festas e Clara seria preenchida com tarefas. Sua própria filha, Bianca, que era 2 anos mais nova, era o centro solar da casa, a princesinha de vestidos de grife e atenção ilimitada. Bianca era o espelho de Sílvia, mimada, exigente e perfeitamente ignorante da existência de Clara, a não ser quando precisava que seu quarto fosse arrumado pela 3ª vez no dia. Clara acordava às 5h30. O despertador era desnecessário, a ansiedade em seu estômago era o suficiente. O primeiro trabalho era preparar o café da manhã, suco de laranja espremido na hora, ovos mexidos com trufas, apenas para Sílvia, panquecas de aveia, apenas para Roberto, e o café especial que só podia ser moído na hora, sob pena de Sílvia reclamar da plebeidade do sabor. Enquanto a casa ainda dormia em seu luxo silencioso, Clara, ela limpava, passava e polia. Ela usava um avental de algodão gasto emprestado da antiga governanta que Sílvia havia demitido por ser excessivamente simpática com Clara. Seu uniforme escolar, cinza e desbotado, ficava pendurado na porta, esperando o breve intervalo entre a louça e o jardim para ser vestido. Na escola, Clara era invisível. Ela não podia participar de excursões, pois Sílvia dizia que dinheiro não cresce em árvore para bancar futilidades, embora gastasse fortunas em sapatos para Bianca. Ela não tinha tempo para amigos, pois mal voltava do colégio e já era engolida pelas tarefas da tarde. O jardim, a piscina, o preparo do jantar e o pior de tudo, o serviço de escrivaninha de Sílvia, que consistia em organizar pastas sem sentido e ouvir críticas sobre sua postura ou a lentidão de seus movimentos. Seu pai, Roberto, era um homem alto e de ombros largos, um empresário bem-sucedido no ramo de exportação. Ele passava a maior parte do tempo em viagens ou fechado em seu escritório, imerso em planilhas financeiras. Quando estava presente, ele evitava o olhar de Clara. Havia uma distância fria e profissional em seu relacionamento, como se ele fosse um cliente e ela uma funcionária de baixo escalão. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele via Clara limpando o carro enquanto Bianca fazia aulas de equitação. Ele via a grosseria de Sílvia, mas o confronto com Sílvia era um preço alto demais para sua paz, e Roberto valorizava sua paz mais do que a dignidade de sua filha primogênita. Ele preferia a ilusão de um lar estável, mesmo que construído sobre a opressão. Uma noite, Clara estava varrendo migalhas no tapete persa da sala de estar quando Roberto passou. Ele parou, pigarreou e por um instante fugaz, Clara pensou que ele diria algo paternal. Em vez disso, ele tirou a carteira, pegou uma nota de R$ 50 e a estendeu. "Compre um lanche decente na escola amanhã, Clara. Você está pálida", ele disse, tratando o dinheiro como uma gorjeta para aliviar sua consciência. E seguiu para seu quarto, fechando a porta com um clique que ecoou o vazio no peito de Clara. Ela devolveu o dinheiro para a cômoda, sentindo-se mais humilhada do que se ele a tivesse ignorado. Ela não precisava de dinheiro, ela precisava de um pai. Os meses se arrastaram, cada dia idêntico ao anterior. A única coisa que a mantinha era a contagem regressiva. Não para a liberdade, pois ela não sabia o que faria ao sair, mas para seu aniversário de 18 anos. 18, a maior idade.
Uma linha invisível, mas importante. Faltavam apenas 3 dias. A tensão na casa aumentou exponencialmente, mas não por causa de Clara. O motivo era o aniversário de 16 anos de Bianca, que ocorreria dali a uma semana. Silvia estava orquestrando uma festa suntuosa, com tema de gala, orquestra e lista de convidados que incluía toda a elite social da cidade. Clara estava encarregada de polir todas as 300 taças de cristal e de passar a ferro todas as toalhas de mesa de linho importado, trabalho que levou 2 dias inteiros, sob a supervisão constante e crítica de Silvia. Clara, essas bordas não estão perfeitamente alinhadas. Você está me envergonhando. Pense nos convidados importantes que verão isso. Eles não podem pensar que contratamos qualquer maltrapilha para servir. A palavra servir era a senha. Clara não era tratada como filha nem como enteada. Era tratada como um recurso descartável, uma empregada sem salário e sem direitos. Na véspera do seu aniversário de 18 anos, Clara estava exausta. Ela havia passado a manhã inteira limpando a piscina para que Bianca pudesse tirar fotos instagramáveis com suas amigas. Silvia a chamou à sala de estar, onde estava sentada em uma poltrona de veludo, tomando um chá de ervas exóticas. Clara, amanhã é seu aniversário, não é? A voz de Silvia era carregada de um sarcasmo açucarado, que era pior do que a raiva aberta. Clara assentiu, segurando um espanador. Sim, Silvia. Excelente. Meu Deus, como o tempo passa. Você está se tornando uma moça grande. 18. Que pena que não podemos fazer uma celebração adequada. Você sabe como a situação está. Apertada. E com a festa de Bianca na próxima semana, seria muito inapropriado desviar o foco. Eu entendo, Silvia, Clara respondeu, sentindo o nó habitual na garganta. Ela não esperava nada, mas a confirmação direta da indiferença doía. Mas, para não dizer que não fizemos nada, Silvia continuou, sorrindo de forma predadora, deixei algo especial para você. Ela apontou para um pacote pequeno embrulhado em papel reciclado na mesa de centro. É algo muito prático, útil. Clara abriu. Era um novo par de luvas de borracha amarelas, da marca mais barata do mercado. As suas antigas estavam gastas. Agora você pode esfregar o banheiro do andar de baixo com mais eficiência. Considere isso um presente e um incentivo, Silvia concluiu, acenando para que Clara se retirasse. O peso da humilhação era físico. Clara se arrastou para o sótão, as luvas em sua mão, sentindo a familiar onda de náusea. Naquele quarto abafado, a única coisa que Clara tinha era uma pequena caixa de madeira que pertencia à sua mãe. Dentro havia apenas 2 coisas: uma foto desbotada de sua mãe, que tinha cabelos escuros e olhos gentis, e um pequeno broche de prata em forma de libélula. Clara segurou o broche, sentindo a frieza do metal. Mãe, ela sussurrou para o vazio, será que você se lembraria de mim? Ela desejava, mais do que qualquer festa ou vestido, apenas uma única memória clara, um sinal de que ela havia sido amada antes de ser reduzida a uma serviçal. Ela adormeceu chorando, o broche apertado na mão. O dia de seu aniversário de 18 anos amanheceu frio e cinzento, espelhando perfeitamente seu humor. Silvia, no entanto, estava radiante, supervisionando a entrega de flores e suprimentos para a festa de Bianca. Ela chamou Clara à cozinha. Clara, hoje é seu grande dia, certo? Quero que comece a maioridade com um senso de responsabilidade exemplar. Quero que você sirva o café da manhã na varanda e quero que use algo apresentável. Não posso permitir que o entregador de flores veja você com esses trapos. Silvia foi até um armário na sala de costura e puxou um vestido. Não era um vestido qualquer. Era um vestido azul celeste, de seda fina, que tinha sido comprado para Clara por sua mãe antes de morrer, destinado a ser usado no seu aniversário de 10 anos, mas que Silvia havia guardado e esquecido. O tecido agora estava apertado e um pouco curto. Silvia forçou Clara a vesti-lo. Olhe só, está ridículo, mas serve para o propósito. Veste, veste. Pelo menos você parecerá menos indigente enquanto serve a bandeja de prata. É a única vez que você vai usar seda neste ano. Aproveite. Clara, sentindo-se exposta e grotesca no vestido infantil que não lhe cabia, serviu a mesa de café na varanda. Roberto, que estava lendo o jornal de finanças, mal levantou o olhar. Bianca desceu, reclamando que o iogurte estava muito ácido, e fez Clara jogá-lo fora.
Você é muito lenta, Clara, Bianca resmungou, sem sequer reconhecer que o dia era especial para a meia-irmã. Enquanto Clara recolhia a louça de porcelana, limpando uma mancha de café que Silvia havia deixado cair intencionalmente, a campainha tocou. Silvia bufou. Quem pode ser a essa hora? Clara, atenda. Clara abriu a porta e encontrou um homem de terno cinza chumbo, impecável, com uma pasta de couro nas mãos. Ele tinha cabelos brancos bem penteados e um olhar sério, mas não hostil. Posso ajudá-lo? Clara perguntou. Sou o Dr. Elias Farias e tenho um compromisso inadiável com a senhorita Clara Albuquerque. Creio que hoje ela completa 18 anos, o homem respondeu, a voz grave e profissional. Silvia, que ouviu a conversa de longe, aproximou-se rapidamente, os olhos estreitos. Um compromisso com a minha enteada? Que absurdo é esse? Ela é apenas uma criança, mal tem idade para ter um RG decente. O que o senhor quer? Dr. Elias ignorou Silvia completamente, seu foco permanecendo em Clara. Lara, que ainda usava o avental sujo por cima do vestido apertado. Se me permite, senhorita Clara, isto é um assunto estritamente legal e particular. Requer a presença de seu pai, Roberto, e de Silvia Albuquerque, como guardiã legal no período de sua minoridade. Silvia ficou lívida. Ela tentou barrar a entrada do advogado, mas Dr. Elias tinha uma presença que impunha respeito. Roberto, atraído pelo alvoroço, apareceu na porta da sala de estar. Elias, o que faz aqui? Dr. Elias era o advogado da família, mas ele estava aposentado há anos e sua aparição era totalmente inesperada. Roberto, devo cumprir o último desejo e as instruções precisas de Helena. Estou aqui para a leitura oficial do testamento final de sua primeira esposa, em sua totalidade, conforme estipulado para o aniversário de 18 anos de Clara. O nome Helena atingiu Roberto como um soco. Silvia paralisou. O testamento? Que testamento? Roberto havia assegurado a Silvia anos atrás que os assuntos de Helena estavam resolvidos, que tudo de valor havia sido absorvido ou transferido para ele, e que a única coisa que restava de Helena era Clara, um fardo que eles administravam com mão de ferro. Não há necessidade disso, Elias. Está tudo resolvido. A herança de Helena era mínima. Ela era artista, não empresária. Transferimos o que havia para Clara sob minha custódia. Está no fundo dela. Roberto tentou protestar, a voz ligeiramente embargada. Dr. Elias abriu sua pasta, tirando um envelope lacrado com um selo antigo e formal. Com todo o respeito, Roberto, este documento é a prova de que a transferência que você mencionou não foi total e que o fundo que você gerenciava era, na verdade, apenas uma fração. Helena era uma mulher muito inteligente. Ela previu exatamente esta situação. Ela previu anos de negligência e isolamento, e ela agiu com uma precaução impressionante. O silêncio na sala era tão denso que Clara podia ouvir seu próprio coração palpitando sob a seda barata. Silvia, recuperando a administração, compostura, soltou uma risada seca. Previu o quê? Um drama barato? Elias, sente-se e tome um chá. Não vamos perder tempo com papéis velhos. Clara, volte para a cozinha. O almoço não se fará sozinho. Silvia, Dr. Elias disse pela primeira vez usando um tom cortante. Qualquer tentativa de impedir esta leitura ou de remover a herdeira resultará na quebra de um contrato legal complexo, cujas cláusulas de penalidade são severas. Por favor, sente-se. Este é o aniversário de 18 anos de Clara, o dia que sua mãe planejou. Dr. Elias se sentou à grande mesa de jantar que estava sendo preparada para a festa de Bianca. Clara foi instruída a sentar-se em frente a ele. Ela estava tremendo. Roberto parecia pálido. Silvia estava tensa, mas ainda altiva, convencida de que o advogado falaria de um pequeno apartamento ou um punhado de joias esquecidas. Dr. Elias começou a ler o documento com uma clareza metódica. Eu, Helena Ferreira Albuquerque, em pleno uso das minhas faculdades mentais e ciente da fragilidade da vida, faço este adendo final e irrevogável ao meu testamento original, que será ativado na data em que minha filha, Clara Ferreira Albuquerque, completar 18 anos de idade. Em virtude de certas preocupações que surgiram antes da minha morte, preocupações relativas à natureza da minha união com Roberto Albuquerque e às intenções de Silvia Nogueira, aqui, Silvia arqueou a sobrancelha em choque, minha decisão é proteger o futuro e a dignidade de minha filha de qualquer tentativa de controle indevido ou abuso emocional.
Embora eu tenha confiado a Roberto a guarda física e legal de Clara até sua maioridade, a administração dos bens que herdei de minha própria família foi dividida e protegida. Roberto e Silvia foram autorizados a usar uma mesada mensal específica para as despesas básicas e educação de Clara, e esta mesada era condicionada ao bem-estar e tratamento igualitário dado à minha filha, conforme verificado anualmente por este escritório de advocacia. Até 2010, quando as auditorias foram misteriosamente negadas por Roberto sob a alegação de proteção de privacidade familiar. Dr. Elias fez uma pausa. Senhorita Clara, você sabia que sua mãe era herdeira de uma das maiores fortunas do ramo têxtil e imobiliário de São Paulo? A família Ferreira não era apenas artistas, Roberto. Roberto parecia que ia desmaiar. Silvia balbuciou. Mentira! Ele sempre disse que ela era pobre. Dr. Elias continuou, a voz inabalável. O montante original, que inclui investimentos em terras raras e ações internacionais, está agora avaliado em, e aqui está o ponto crucial, um patrimônio líquido de 450 milhões de reais. Este valor foi mantido em um trust offshore, completamente inacessível a qualquer pessoa até o dia de hoje, 20 de maio, data do seu aniversário de 18 anos. Clara sentiu o chão sumir. 450 milhões. A mulher que a forçava a limpar banheiros com luvas de R$ 5 estava sentada ali, pálida de terror, enquanto ela, a suposta empregada, era multimilionária. Prosseguindo, Dr. Elias disse, voltando-se para Clara: a totalidade deste patrimônio é sua, absolutamente e incondicionalmente. Entretanto, sua mãe, em sua sabedoria e conhecimento do caráter de Silvia e da passividade de Roberto, estabeleceu uma cláusula de penalidade extremamente específica, baseada em um relatório detalhado que ela preparou antes de falecer, descrevendo suas suspeitas sobre o futuro tratamento de Clara. Se, ao completar 18 anos, Clara demonstrasse qualquer sinal de negligência ou privação, como a ausência de educação adequada, a falta de sustento financeiro, o abuso comprovado ou, mais importante, se fosse comprovado que ela foi forçada a exercer trabalhos domésticos não remunerados em detrimento de seus estudos, a cláusula entra em vigor. O rosto de Silvia estava roxo. Ela tentou falar. Isso é um absurdo. Ela sempre foi bem tratada. Nós a educamos em uma escola particular. Dr. Elias tirou do envelope um segundo documento, encadernado em couro. Este é o relatório de conduta paternal que será usado para aplicar a cláusula de penalidade. Silvia, você se lembra da antiga babá, Dona Helena? E o jardineiro, seu João? Eles assinaram depoimentos confidenciais conosco nos últimos anos, relatando o tratamento dado a Clara. Temos fotos, extratos de contas que mostram que os fundos destinados à educação de Clara foram desviados para a escola de Bianca e para suas viagens de férias, enquanto Clara era mantida em casa. Temos relatórios médicos sobre a anemia crônica de Clara na adolescência, que foi ignorada por vocês, e relatórios psicológicos sobre o isolamento social. O rosto de Roberto estava agora nas mãos. Ele chorava, mas Clara sabia que não era de remorso. Era de medo da ruína. A cláusula de penalidade, conforme estabelecida por Helena Ferreira Albuquerque, continuou o Dr. Elias, estipula que se for comprovado o abuso e a negligência, Roberto Albuquerque perderá a custódia do restante dos fundos que ele administra, cerca de 50 milhões de reais que estavam ligados diretamente à sua participação na empresa de exportação, e ele terá que ceder sua participação majoritária na empresa para Clara como compensação por anos de sofrimento. Silvia Albuquerque, por sua vez, será legalmente banida de qualquer contato com Clara e não terá direito a absolutamente nada. Silvia se levantou, batendo as mãos na mesa. Não, isso é um roubo. Roberto, diga alguma coisa. Defenda-se. Você não pode perder a empresa. Roberto apenas murmurou, incapaz de encarar a filha. Ela sempre foi difícil, Silvia. Você sabe, eu só queria paz. Clara, que havia permanecido em silêncio, a seda azul celeste parecendo uma ironia cruel em seu corpo cansado, finalmente falou. Sua voz era baixa, mas firme, a voz de uma adulta, não da menina assustada que havia sido por tanto tempo. Dr. Elias, o que a minha mãe escreveu sobre a condição dos meus 18 anos? Dr. Elias abriu o terceiro e último envelope.
desta vez contendo uma folha de papel timbrado escrito à mão. Era uma carta de sua mãe. Ele começou a ler e pela primeira vez a emoção transpareceu em sua voz. Minha amada Clara, se você está lendo isto, significa que você alcançou os 18 anos. Se você está lendo isto, significa que meus piores medos sobre a ganância e a falta de amor se confirmaram. Sei que você sofreu, sei que você foi usada, mas eu também sei que o fogo que tempera um coração injustiçado o torna indestrutível. O testamento legal é a sua proteção financeira. Esta carta é a sua herança emocional. A condição para que o processo de penalidade seja ativado e para que você assuma total controle imediato de tudo, o trust, a empresa e a mansão, é que você, Clara, prove que ainda possui a dignidade e a força para tomar a decisão por si mesma, sem medo. Você deve declarar publicamente, diante de seu pai e de Silvia, se você acredita ter sido tratada como uma filha amada ou como uma empregada desprezada. Sua palavra será a única evidência necessária para ratificar os relatórios e mover a justiça. Um silêncio ensurdecedor seguiu a leitura. Silvia estava à beira de um ataque, gesticulando para Roberto intervir. Roberto olhava para Clara com súplica, o medo de perder seu império mais visível do que qualquer amor paternal. Clara olhou para o broche de libélula em sua mão, o único vestígio físico de sua mãe. Ela se levantou. O vestido apertado e o avental sujo de café pareciam cair dela, revelando uma força interior que ninguém jamais havia visto. Ela caminhou até a varanda, onde o sol lutava para romper as nuvens. Silvia, Clara começou, sua voz tremendo levemente, mas ganhando volume. Há 2 dias, você me deu um par de luvas de borracha como presente de aniversário e me forçou a limpar a piscina. Hoje, você me obrigou a vestir este trapo ridículo apenas para me ridicularizar enquanto servia seu café. Você me proibiu de estudar, você me isolou, você me tratou pior do que qualquer animal. Qualquer pessoa trataria um estranho, porque eu representava algo que você não podia ter, o amor da minha mãe e o meu sobrenome. Você me criou como uma empregada e me fez acreditar que eu não valia mais do que o trabalho que eu fazia. Ela se virou para Roberto, que mal conseguia respirar. Pai, eu não te vi por anos. Eu vi o empresário de sucesso, mas não o pai. Você me olhava no olho apenas para me dar gorjetas, para limpar sua consciência, mas nunca para me proteger. Você sabia o que estava acontecendo, mas preferiu sua paz à minha vida. Você é cúmplice do meu sofrimento. Clara respirou fundo. A decisão estava tomada. O medo havia sumido, substituído por uma clareza gelada e poderosa. Doutor Elias, ela declarou, olhando diretamente para o advogado. Eu afirmo, diante de testemunhas, que minha vida nesta casa, sob a guarda de Roberto e Silvia Albuquerque, foi a vida de uma serviçal explorada e rejeitada. Fui tratada com desprezo e crueldade. Eu não fui amada e eu não fui respeitada. O som da declaração foi final. O rosto de Silvia se contorceu em fúria absoluta, um grito estrangulado de negação. Roberto caiu na cadeira, derrotado. Senhorita Clara, Dr. Elias disse, fechando a pasta com um ruído satisfatório. Com base na sua declaração, a cláusula de penalidade está ativada imediatamente. Você, a partir deste momento, a presidente e acionista majoritária da Albuquerque Exportações e a única beneficiária do Trust. Esta casa e todos os bens estão sob seu nome. Silvia Albuquerque, você deve desocupar esta residência em 48 horas. Roberto, você será notificado judicialmente para a transferência dos ativos restantes. Silvia se atirou contra a mesa, gritando impropérios. Sua ingrata, sua maldição, você não pode fazer isso, você não sabe nada sobre empresas. Clara a encarou com olhos vazios de raiva, apenas cansados. Eu sei limpar, Silvia, eu sei administrar, e eu sei o preço da deslealdade. A partir de hoje, você não é nada nesta casa. Ela se virou para o advogado. Doutor Elias, por favor, chame seguranças particulares. Eu quero Silvia fora da propriedade antes do anoitecer. E quero que todos os pertences dela e de Bianca sejam embalados e enviados para o último endereço registrado da mãe de Silvia. Quanto a Roberto, ele pode ficar, por enquanto, mas ele dormirá no quarto de hóspedes e terá acesso supervisionado ao escritório,
apenas para completar a transição legal da empresa. Ele não é mais meu pai, é meu subordinado. Ela caminhou para a cozinha. O sol, naquele momento, finalmente rompeu as nuvens, inundando a cozinha com uma luz dourada. Clara tirou o avental e o vestido apertado, jogando-os na lixeira. Ela estava de pé, usando apenas roupas de baixo modestas, mas sentia-se mais vestida e poderosa do que nunca. Ela pegou o celular de Silvia, que estava na bancada, ligou para o motorista particular que geralmente servia Bianca e deu sua primeira ordem como a nova dona da mansão Albuquerque. Por favor, prepare o carro, vamos à loja de departamentos, preciso de um guarda-roupa profissional. E depois, motorista, me leve até a casa de Dona Helena. Quero agradecer pessoalmente por sua lealdade à minha mãe. Não voltarei para esta mansão até que tudo esteja devidamente esterilizado da presença de Silvia. A limpeza começa agora e não é a sujeira da casa que eu vou tirar. O som da voz de Clara era suave, mas carregado de uma autoridade que Silvia e Roberto nunca teriam. A empregada havia se transformado na matriarca. A dor da rejeição havia se tornado combustível de sua reestruturação. Clara não tinha apenas herdado milhões, ela havia herdado o poder de reescrever sua própria história. Comenta aqui embaixo o que você achou da história da Clara e não esquece de falar de onde você está assistindo. Vou amar saber. Ah, e se inscreve no canal, porque isso me ajuda a trazer mais histórias como esta. Aproveita e assiste as outras histórias do canal. Até o próximo vídeo!